Eita glória! Paz e graça do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem com você, porque graças a Deus estou rompendo em fé. Cada dia da minha vida, rompendo em fé e não desanimar com as tribulações, em passa, como vou dizer aqui, as tempestades, dia a dia, as tristezas às vezes tentam invadir nossa alma, o nosso coração, tentando nos desanimar, nos parar no meio do deserto. Mas eu convido a você a não parar no meio do deserto. Continua sua jornada, seja na dor, na tristeza, na alegria, seja qual maneira for, atravessa o deserto com o Senhor. Deus está contigo. Deus não vai desamparar aquele que crê nas suas promessas em dias melhores. Estou falando mais alto um pouquinho aqui, porque o som do vizinho está muito alto, as músicas eletrônicas ali muito alto. Então desculpa eu ter aumentado o tom da voz e mais alto um pouquinho. E compartilhe esse vídeo, faça esse vídeo chegar às outras pessoas. Vamos evangelizar, vamos levar a palavra do Senhor e não ter vergonha de falar que nós somos cristãos. Eu estava viajando esse dia, um presente que minha família me presenteou, né? Fui no mar esses dias, né? Fui lá na Bahia, estive lá em Porto Seguro, lugar bem familiar, lugar bem bom, graças a Deus, aonde eu preguei a palavra do Senhor, aonde eu falei do meu testemunho. E chegando no aeroporto em Belo Horizonte, em BH, eu estava conversando um áudio com a irmã da igreja, perguntando como que eu estava. E pelo áudio ali eu falei: a paz do Senhor, minha irmã, fica com Deus. E de repente levantou um varão do outro lado do banco, foi até a mim e falou: meu irmão, a paz do Senhor, eu vim cá te saudar com a paz do Senhor. Então nós não podemos ter vergonha de falar a paz do Senhor, esteja onde você estiver. Oh glória, ali tinha um irmão ali, e eu contei minha experiência para ele. Ele disse para mim: olha, pela sua aparência eu não acredito que você está enfrentando esse câncer. Eu digo a ele: olha, não é só você que fala isso, muitas pessoas olham para mim e vê meu físico, estou bem emocionalmente, estou bem, graças a Deus, não é isso que vai me abater. Então eu disse para aquela pessoa: então Deus está cuidando até da minha aparência. Oh glória! Hoje eu quero falar com você os 3 sinais que às vezes está acontecendo com você, está distanciando você da igreja, distanciando você da palavra do Senhor, distanciando, às vezes até você tem que ter dúvidas sobre a sua salvação. Eu quero trazer 3 pontos importantes para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, para que nós possamos estar lendo a palavra do Senhor. Lá no Salmos 1, o estrofe 2, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Então nós precisamos estar meditando na palavra do Senhor. Sempre eu falo, nós é como uma planta. Faça uma experiência, planta uma plantinha num vasinho, você planta 2 plantas, aí você água elas. A hora que elas nascer, você larga de água uma e põe água só na outra. Eu falo para você que aquela que recebe a água todo dia, ela vai crescer, florescer e dar flores, porque ela está sendo alimentado com o essencial para a vida dela. O que é essencial para a vida de uma planta? É ar, sol e água. Então aquela planta, ela vai agradecer aquele alimento que ela está recebendo, e ela vai crescer, florescer e dar frutos. Assim a nossa vida espiritual é assim. Se nós deixarmos de meditar na palavra do Senhor, nós vamos morrendo aos poucos. Aí daí a pouco você está distanciando de Deus sem saber. Primeiro ponto: quando você perde a vontade de ler a Bíblia, quando você não tem mais prazer de estar lendo a palavra do Senhor, você está distanciando de Deus. Tira tempo para ler a palavra do Senhor.
Tira tempo para meditar, não só lê, mas medita, estuda a palavra do Senhor. Gasta tempo lendo a palavra do Senhor, para você manter de pé, para você não manter distanciado da presença de Deus. O segundo sinal é quando a pessoa perde a vontade de ir na igreja. Esse sinal é perigoso para nós. Esse sinal é um sinal que a sua frequência, você não está mais sintonizando com Deus. Você está deixando de sintonizar com Deus. Você está deixando de falar com Deus. Você está perdendo a vontade de ir na igreja. Eu já vi muita gente falar: eu não suporto mais ir na igreja. Mas ela suporta ir numa festa, ficar a noite toda ali, mesmo conhecendo a palavra do Senhor. Por quê? Desculpa eu te falar, mas a sua carne está sendo mais forte que a sua vontade de ir na igreja. A carne está ganhando de você. E a palavra de Deus diz: não é viver segundo a carne, nós morreremos. Em Romanos 8,13. Então o apóstolo Paulo, ele diz uma coisa tão interessante para os dias que ele estava vivendo. Ele diz assim: não deixamos de congregar como é costume de alguns, antes fazemos admoestações, tanto mais quando se aproxima, o dia se aproxima, da volta do Senhor Jesus. Meus irmãos, não deixe de congregar. A congregação é onde você vai ter um alimento, vai ter um alimento para sustentar a sua vontade de ir na igreja, a sua vontade de adorar a Deus, a sua vontade de buscar a Deus. Não deixe de congregar. A palavra de Deus é essencial para nós. Um ensinamento, um alimento para nos colocar de pé nos últimos dias que nós estamos vivendo na face da terra. E no dia do apóstolo Paulo não foi diferente. As pessoas estavam deixando de congregar, estavam deixando de ir na igreja. E eu falo para você: não deixe de ir na igreja, senão você vai morrer espiritualmente. E o terceiro sinal é quando você não tem vontade de orar. Você não consegue tirar um momento a sós com Deus. Você não consegue orar. Talvez você orava no tempo que você converteu, orava de manhã, hora do almoço, meio-dia, à tarde, às 6 horas, e hoje você não faz isso mais. É um sinal que você está distanciando de Deus. Irmão amado, eu não gosto nem de falar, porque eu gosto de estar em oração. Sempre estou em oração. Sempre gosto de estar orando. Eu não vejo, mas quando eu começo a orar 3 horas da manhã, quando eu vejo é 4 horas, 4h30 da manhã, eu continuo orando. Eu oro por muitas pessoas e gosto de permanecer na oração, porque a oração é um alimento que nos sustenta na presença de Deus. Quando você ora, quando você está sintonizado com Deus, a oração é o combustível da nossa fé. A oração é a chave da vitória. Aí você cria forças para enfrentar os temporais dia a dia da sua vida. Então a oração, ela é o sustento da presença de Deus na nossa vida. O apóstolo Paulo nos fala em Efésios que orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando, nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então nós devemos orar uns pelos outros. Quem são os santos? Aquele que está separado para Deus. Aquele que vive aqui a sua vida de cristão, separado das coisas imundas para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus, para você estar alimentando da palavra do Senhor. A oração é como se você tivesse um carro sem gasolina. O carro é útil para você, mas se não tiver gasolina, ele não tem ação alguma. É assim é o cristão. Nós devemos estar orando em todo o tempo, perseverando em oração, orando um pelos outros, para que nós possa sentir a presença de Deus na nossa vida, estar em sintonia com Deus, estar sintonizado com Deus. E nós precisamos estar meditando na lei do Senhor, na palavra do Senhor, dia e noite. Que Deus abençoe você. Compartilhe essa mensagem. Que Deus abençoe você e toda a tua família.
crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa.